Bom, o assunto é esse mesmo. A bondosa Câmara Municipal de São Paulo, está prometendo aumentar em 47% os salários do prefeito Bruno Covas, do vice-prefeito também e dos secretários de governo do novo mandato de Bruno Covas. Aumento de 47%. Foi aprovado em primeira votação e agora há um prazo aí de 48 horas para que aconteça uma nova votação. Aliás, foi uma votação simbólica, né? Quando todo mundo está de acordo, para que ficar fazendo conta? Olha quem votou. Não, ali foi por aclamação praticamente, né? Todo mundo votou a favor desse aumento de 47% no salário do prefeito Bruno Covas. Para falar um pouco sobre isso com a gente, tá o cientista político, doutor pela USP, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, está aqui, Humberto Dantas. Professor Humberto Dantas, muito obrigado por atender o nosso convite aqui, bom dia. Bom dia Agostinho, aos amigos da Rádio Bandeirantes, sempre uma alegria falar com vocês. Muito obrigado. Bom, pegou todo mundo de surpresa, né? E eu estava comentando ontem aqui, professor, que não é nem pelo salário em si, né? Eu não sou capaz de dizer que o salário de um prefeito de São Paulo subir para 35 mil reais é algo muito absurdo. É uma responsabilidade enorme, né? Se você pegar um executivo de uma multinacional ou de uma grande empresa brasileira, ganha muito mais que isso, né? Ganha mais, não é o valor em si, mas é o gesto, é o momento, né, professor? Como é que o senhor analisa isso, hein? Olha, Agostinho, eu concordo contigo, e são vários gestos e vários momentos. A Câmara Municipal de São Paulo não é a primeira vez que ela dá esse tipo de presente de Natal para o seu cidadão. E aí é exatamente isso que você está falando, quer dizer, não é o salário do prefeito valer ou não valer isso, é isso ser feito sempre no apagar das luzes. Lembremos que essa Câmara é aquela que numa tarde, há alguns anos atrás, enquanto estava acontecendo uma final de campeonato brasileiro entre Corinthians e Atlético Mineiro, saiu aprovando taxa feito maluca. Então a Câmara Municipal de São Paulo, lugar onde eu já trabalhei e conheço muito bem, né, por vezes ela prima por deixar as coisas mais ardidas para instantes em que parece que o sujeito está dormindo. Fica parecendo que o sujeito tem que tomar uma injeção, né? Alguém vai lá enquanto ele está dormindo e dá a injeção nele para achar que não dói. Mas dói, né? Dói pelo símbolo, pela simbologia, como você bem observou. E dói pela sensação de traição. Traição é uma coisa dura, né? Quem é traído é difícil, hein, professor? Porque é o seguinte, a gente passou agora, a gente está prestes a ter uma mudança de fase aqui do coronavírus em São Paulo, fala-se que até para a fase vermelha, que é a mais radical. Quando até outro dia, antes da eleição, as autoridades locais diziam que não, que estava tudo sob controle, que não havia risco nenhum. Passou a eleição no dia seguinte. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, houve já a informação de uma redução de fase. Aqui quase a mesma coisa. Passou a eleição, nenhum dos vereadores, o vereador Milton Leite, que é o presidente da Câmara hoje, que foi acho que o segundo mais votado nessa eleição, foi reeleito, portanto, em nenhum momento o prefeito Bruno Covas cogitou, nenhum vereador cogitou o tema aumento de salário ou reposição do salário do prefeito, dos secretários e do vice-prefeito. Por que há esse descaso total? A classe política desconsidera completamente a reação, o sentimento do cidadão? Eles não ligam mais para nada mesmo, professor? Olha, Agostinho, o que arde passa, né? Isso é o que fica na cabeça desses sujeitos. Né? O que arde passa. Chega uma hora que passa, que as pessoas esquecem, mudam de assunto, né? E aí, dia 22, 23 de dezembro, é tão fácil fazer isso, né? Porque aí as pessoas vão para suas casas, fazem suas festas, etc. Só que esse ano não tem festa, né? Em tese, esse ano não tem essa confraternização toda, né? E aí muda tudo. A gente precisa ver, quer dizer, vai precisar doer mais do que já dói para a gente começar a ficar chateado com esse tipo de situação? Vamos tentar olhar o lado deles, em tese, né? Quer dizer, esses aumentos, por lei, está na Constituição, tá? Só pode acontecer de 4 em 4 anos. Não é à toa que toda vez que vem num percentual que incomoda. O que os vereadores alegam é que justamente o que acontece de 4 em 4 anos, se não acontecer, né, só vai poder acontecer depois de 4. E eles falam, olha, o último aumento que a gente teve foi em 2012. Né, o último aumento que foi dado para esse tipo de situação foi em 2012.
Só que em 2016, Agostinho, a gente elegeu um prefeito em São Paulo que se orgulhava de dizer que doaria todos os seus salários de prefeito para instituição de caridade, etc, etc, etc. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de atitude, né? Eu acho que as pessoas precisam receber pelo que elas fazem, né? E esse tipo de populismo barato, na minha casa, não funciona, né? Ficar com esse negócio de vou doar salário, né? Isso aí é muito mais forma de angariar voto, um discurso populista, né? Porque cá entre nós, R$31 mil de doação, né? Não sei se significa algo tão expressivo assim. Claro que para uma realidade específica, para uma organização social, etc., né? Isso tem uma serventia absoluta, isso é inquestionável num país pobre e desigual como o nosso. Mas que tipo de discurso, que tipo de falácia está envolvida nesse tipo de atitude, nesse tipo de atividade? E a gente precisa pensar nisso. Com um detalhe, esse aumento que precisa ser dado agora, ele não impacta só no cofre do prefeito, né? Ele é o teto do funcionalismo público municipal. Quer dizer, ele tem um desdobramento significativo que, pelas reportagens que nós lemos, nenhum vereador consegue dimensionar. Quer dizer, vota por votar, cede a pressão por ceder a pressão, e ninguém sabe dizer, vai custar X. Parece que o vereador Paulice Neto andou dizendo, né, fez contas no seu gabinete, se mostrou responsável nesse sentido, em R$500 milhões, né, de prejuízo, entre aspas, ou de valor destinado pelos cofres paulistanos a esse aumento. Isso foi cerca de metade do que a gente economizou com a reforma previdenciária. Quer dizer, como é que fica, né, Agostinho? A gente faz uma força danada para conter e depois, num esforço rápido, simples, né, no apagar das luzes, como você bem observa, a gente dá um golpe desse no bolso do paulistano. Fica fácil administrar desse jeito, Agostinho. É verdade, é verdade. Agora, quando a gente fala de gastos, um gasto novo, enfim, um investimento que vai ser feito em algum projeto social, seja lá o que for, numa grande obra, sempre que se fala disso, se falar, não podemos estourar o limite aqui. Você só pode imaginar um projeto novo, um gasto adicional, se você tiver o valor equivalente para compensar, para saldar esse gasto. No caso do salário, no caso desse aumento cavalar aqui, não houve aparentemente nenhum cálculo para saber se o caixa da prefeitura dava conta disso. Pois é a grande questão. Quer dizer, como acho que o de ponto por trás de tudo isso, a questão da transparência, né? E como você observa, onde sai, para onde vai, né? Quem Estamos conversando com o professor Humberto Dantas, que é cientista político e doutor pela USP, pesquisador pela Fundação Getúlio Vargas. O professor Humberto Dantas, que tem uma viagem agora marcada, ele deve estar no aeroporto. A gente sabe que ali a oscilação do sinal do celular é bem grande. Vamos tentar retomar o contato com o professor Humberto Dantas para falar um pouquinho mais, para a gente concluir essa discussão sobre a Câmara. E essa proposta já aprovada em primeira votação, que aumenta em 47% o salário do prefeito Bruno Covas, que passa de 24.175 para 35.462. Professor Humberto Dantas, o efeito cascata é incalculável. A gente não sabe quanto vai sair do cofre público com essa canetada. Agora, que tipo de consequência isso tem na cabeça do cidadão? Isso não distancia demais, cada vez mais, o cidadão, o cidadão paulistano, no caso, de quem exerce o poder público? Não fica cada vez mais distante? A realidade deles é muito diferente da nossa? Infelizmente sim. A gente tem tentado combater ao longo dos últimos anos a lógica desses tais super salários, inclusive alguns que ultrapassam esse teto, algumas manobras legais que permitem que esse teto seja ultrapassado em casos extraordinários, mas casos extraordinários em alguns momentos se tornam absolutamente comuns. E o cidadão vai se perguntando, né, por que ele paga imposto, por que ele trabalha tanto, né? E a gente vai criando esse abismo, sabe, Agostinho, que não pode ser criado, que não... É aquela história, parece que a gente não aprendeu nada, parece que a gente não está vivendo um mundo que símbolos republicanos não precisam ser dados dioturnamente pelo poder público aos cidadãos. Mas eu estou sem aumento.
Meus queridos, o Brasil está indo para casa de 15 milhões de desempregados. Cara. Será que não dá para segurar um pouquinho a onda? Né? A gente não está falando que o sujeito ganha 1.500 e está pedindo para ganhar 1.800. A gente está falando de gente que ganha mais de 20 mil reais por mês. É um salário muito fora da realidade nacional. Mas as responsabilidades, como você estava dizendo no começo, né? O prefeito, o diretor da multinacional, etc. Tudo isso faz todo sentido a gente pensar. Mas não é, como você acabou de dizer, não é só o prefeito, é o efeito cascata disso. E aí a gente vai se perguntar, aonde a gente chega com isso? E o que a gente deixa de pagar para poder pagar esses salários? Né? Quer dizer, é menos medicamento na UBS, né? É uma carteira nova a menos dentro da escola, é uma lâmpada a menos na rua. O que a gente deixa de pagar? E essa falta de transparência incomoda muito e fica parecendo que nós não precisamos saber disso, quando na verdade nós temos absoluta urgência em saber isso, conhecer isso, para que a gente possa cobrar de maneira mais ostensiva daqueles que decidem por nós e decidem de maneira muito pouco razoável. Professor Humberto Dantas, acho que o senhor tocou no ponto crucial. Essa é a conta que tem que ser feita. Quantas carteiras escolares nós teremos a menos? Quanta merenda a menos será entregue para cada estudante? Quanto medicamento a menos chegará até o posto de saúde? Esse é o cálculo, né? É esse cálculo que nos interessa, né, professor? Porque esse é o cálculo do republicanismo, esse é o cálculo da coisa pública. Esse é o cálculo do respeito. Ninguém está dizendo aqui que o servidor não tem que receber. Ninguém está dizendo aqui que a vida do servidor não esteja difícil. Claro que ela está difícil. Claro que ela está difícil. Está difícil a minha, está difícil a sua, está difícil aquela de quem está nos ouvindo. Mas vamos com um pouco de calma, né? Eu não consigo. Eu vejo, por exemplo, Agostinho, vamos só dar uma escaladinha mínima aqui para os ministros do STF que dizem ganhar 39 mil reais é difícil viver com isso. Mas um sujeito tem que ser um inconsequente para externar isso. O sujeito tem que ser um desumano para falar isso. Isso é cabeça de gente que não enxerga o outro. Só que o cara que não enxerga o outro é o cara que julga todos. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O legislador que diz que o prefeito precisa de aumento e, consequentemente, cede às pressões da elite do serviço público municipal, né, é um sujeito que parece que não consegue medir as consequências. Parece que esse cara que vai buscar voto na periferia, que pisa no chão que as pessoas pisam, né, que enxerga o sofrimento de quem está sofrendo, que esse sujeito, né, esquece disso imediatamente depois que descobre que foi reeleito ou que não foi reeleito. E aí começa a fazer algum tipo de troca que desemboca nisso. Só pode ser algo dessa natureza. Essa ausência de republicanismo, de respeito ao próximo, né, e de ausência, obviamente, do Estado na vida das pessoas, porque isso faz significar a ausência do Estado na vida das pessoas. E a gente precisa parar para pensar nisso. Professor Humberto Dantas, eu sei que o senhor está no aeroporto, vai embarcar agora, atendeu a gente com atenção de sempre, enfim, com respeito de sempre, te agradeço demais. Quero fazer uma última pergunta. Essa aprovação, esse aumento, depende ainda de uma segunda votação, que deve acontecer em breve, protocolarmente é um prazo de 48 horas, enfim, então não deve tardar a segunda votação. O senhor acha que uma mobilização do cidadão, alguma reação, enfim, a busca pelo vereador em que cada um de nós votou, isso pode, de alguma forma, mudar esse quadro ou o senhor acha que isso é irreversível? Absolutamente improvável à luz do que a Câmara tem nos feito nas últimas décadas em São Paulo, quando promove votações dessa natureza abraçadas a Papai Noel. Né? Então, esse é o presente de Natal que a gente ganha nesse ano. Infelizmente, é algo dessa natureza. Né? É algo desse tipo que a gente colhe com a Câmara Municipal. Acho muito improvável, muito improvável. Né? Mas gostaria que cada cidadão que está nos ouvindo, quando encontrar o seu vereador na padaria, né, no restaurante, infelizmente a gente não está podendo circular muito por razões óbvias, mas quando encontrar o seu vereador, dá um tapinha nas costas dele e fala assim: obrigado, brother, valeu, brigadão. Né? Daqui a 4 anos você vem pedir meu voto. Olha que emblemático, né, Agostinho? Daqui a 4 anos você vem pedir meu voto e eu esqueço que dali a 2 meses você vai estar dando uma furada dessas no bolso do paulistano. É muito tempo para lembrar, né, Agostinho? É muito tempo para lembrar. Então, assim, daqui a 4 anos e 2 meses, né, daqui a 3 anos e 10 meses tem eleição. Daqui a 4 anos tem aumento de salário do prefeito de novo. O cidadão fique com isso na cabeça. Fique com isso na cabeça. Mas
É isso. Professor Humberto Dantas, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Boa viagem para o senhor aí. Bom final de ano, com cautela, com cuidado, e a gente se fala, se tudo der certo, em breve, tá bom? Grande abraço, Agostinho. Prazer falar contigo, com seus ouvintes. Sucesso para a Rádio Bandeirantes. Bom Natal e bom Ano Novo para todos nós. Muito obrigado. Professor Humberto Dantas, cientista político.